Eu quero andar como ele andou, pisar nas pegadas que ele deixou. O livro de Filemon é um livro muito pessoal. É quase que Paulo pedindo, quase não, é Paulo pedindo um favor para o seu amigo chamado Filemon. Então no capítulo 1, verso 1, pode ler, por favor. Paulo, prisioneiro de Jesus Cristo, e Timóteo, nosso irmão, a Filemon, nosso querido e amado cooperador. Então ele fala, olha, Filemon é uma pessoa amada, nosso cooperador, alguém que está junto, que luta junto pelo Evangelho. Versículo 2. E a nossa amada Áfia, e ao Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que está em tua casa. E aí ele estende essa saudação àqueles que se reuniam juntos e cita, por exemplo, Arquipo como um companheiro de lutas. Verso 3 é aquela saudação normal, graça e paz a vós outros, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. A graça de Deus que nos alcança e permite que a gente tenha paz com Deus. Versículos 4 e 5. Graças dou ao nosso Deus, fazendo menção de ti sempre em minhas orações, ouvindo teu amor e a fé que tens para com o Senhor Jesus e para com todos os santos. Veja que algo que marcava a vida dele era que ele tinha um amor verdadeiro para com o Senhor, uma fé sincera, firmada no Senhor, e também para com aqueles irmãos em Cristo, uma pessoa que amava ao Senhor e amava os irmãos também. Versículos 6 e 7. Para que a comunicação da tua fé seja eficaz no conhecimento de toda boa coisa que há em vós por Cristo Jesus. Porque temos grande alegria e consolação no teu amor, porque por ti, ó irmão, as entranhas dos santos são revigoradas. Veja que ele fala o seguinte, que o amor que ele demonstrava para com as pessoas servia de ânimo para os outros. A maneira como ele agia animava outros a agirem da maneira adequada. Ou seja, nós agindo da forma correta, em demonstração de amor, tendo uma fé firmada no Senhor, nós podemos ser fonte de ânimo para aquelas pessoas que às vezes estão desanimadas ou estão sofrendo. Versículos 8 e 9. Pelo que, ainda que seja muito corajoso em Cristo para te mandar o que é conveniente, contudo, por amor, peço-te, sendo eu tal como sou, Paulo, o velho e agora também prisioneiro de Jesus Cristo. Paulo estava na prisão e aí ele fala, olha, eu quero pedir um favor para você, meu amigo. Em nome do amor, eu quero pedir algo a você. Às vezes a gente podia, se a gente não entende o contexto da época, a gente poderia achar que é fácil. Mas era um pedido realmente pesado que ele ia pedir. Algo que iria mexer com a vida de Filemon. Versículo 10. Peço-te por meu filho Onésimo, que gerei nas minhas prisões. Tá. Então ele fala o seguinte, eu quero interceder em favor de Onésimo. E Onésimo, ele foi alcançado aqui enquanto eu estava preso aqui em Roma. Eu pude falar da palavra para ele, ele ouviu a palavra, ele colocou a sua fé em Jesus Cristo, e agora ele é nosso irmão. Só que havia um passado difícil, um problema que aconteceu de Onésimo contra Filemon. Versículo 11. O qual, noutro tempo, te foi inútil, mas agora muito útil a ti e a mim. Então, pensa só numa pessoa que foi chamada de inútil. Ele foi inútil, porém hoje ele é útil. Aquela pessoa que você conheceu no passado, que te prejudicou, ela é outra pessoa hoje transformada pela graça de Deus. Então Paulo está falando assim, eu quero te apresentar um novo Onésimo. Não aquele escravo que fugiu, que te trouxe prejuízo, que te deixou na mão, que te magoou, mas uma pessoa que foi alcançada pela graça salvadora de Jesus Cristo. E agora ele não é mais o escravo fugitivo que te causou um prejuízo, ele é um irmão em Cristo Jesus. Porque quando nós cremos, somos filhos de Deus. E além disso, a vida dele foi transformada. Ele não é mais uma pessoa inútil, uma pessoa irresponsável, uma pessoa que causa problemas. Ele é uma pessoa que o poder de Deus alcançou sua vida.
e o transformou de alguém inútil para alguém útil nas mãos de Deus. Versículos 12 a 14. E que te envio de volta, tu, portanto, torna a recebê-lo como as minhas próprias entranhas. Eu bem o quisera reter comigo, para que, em teu nome, me servisse nas prisões do Evangelho. Mas sem o teu parecer, nada quis fazer, para que o teu benefício não fosse como por necessidade, mas voluntário. Ele fala, Onésimo teve a vida tão transformada que ele é útil para mim também. Mas eu acho que precisa ele voltar para aí e resolver o que ele deixou para trás. E eu quero pedir pela tua bondade, para que você o receba de boa vontade. Não porque Paulo pediu, não porque o teu amigo está pedindo, mas pelo amor que você tem para com as pessoas, pela maneira como você age, de boa vontade. Receba Onésimo. Pela sua bondade, de boa vontade. Versículos 15 e 16. Porque bem pode ser que ele tenha se apartado de ti por algum tempo, para que o recebesses para sempre. Não já como um servo, mas além de um servo, como irmão amado, especialmente para mim e quanto mais para ti, assim na carne como no Senhor. Veja, receba ele não mais como um escravo. Não estou pedindo que ele volte na condição antiga. Eu quero que você o receba como um irmão de valor, porque em Cristo deu a sua vida. Então, Onésimo, eu sei que ele trouxe problemas, mas agora ele é seu irmão e de boa vontade, pela tua bondade, pelo teu amor, resolve essa situação, perdoa Onésimo e o receba. Versículo 17. Assim, pois, se me tens por companheiro, recebe-o como a mim mesmo. Ele falou assim, olha, eu vou fazer um apelo. Receba Onésimo como se você tivesse recebendo a mim mesmo. Versículo 18 e 19. E se te fez algum mal, ou te deve alguma coisa, põe isso na minha conta. Eu, Paulo, de minha própria mão o escrevi. Eu o pagarei, para não te dizer que tu mesmo te deves inteiramente a mim. Ele falou assim, olha, se ele cometeu algum prejuízo, se ele te causou algum mal, coloca na minha conta. Mas recebe Onésimo, porque Deus o alcançou. Se Deus, que é Deus perfeito, o perdoou, perdoe-o também. Se Deus, que é Deus, o recebeu e transformou a vida dele, você também receba-o, porque a vida dele foi transformada. Ele era inútil, mas agora ele é útil. Versículo 20. Sim, irmão, eu me alegrarei a ti no Senhor. Revigora as minhas entranhas no Senhor. Ou seja, o perdão oferecido, a reconciliação estabelecida, traria ânimo ao coração de Paulo que estava na prisão. Puxa, Deus fez um milagre na vida de Onésimo salvando e fez um milagre reconciliando essas duas pessoas, Filemon e Onésimo. Versículo 21. Confiado na tua obediência, te escrevi, sabendo que ainda farás mais do que digo. Veja, eu tenho certeza, eu te conheço, Filemon. Eu confio na sua obediência e eu sei que você vai fazer mais do que eu estou pedindo. Ou seja, havia um relacionamento entre os dois ao ponto de Paulo saber como seria a atitude de Filemon, mesmo mediante uma situação constrangedora. Lembra que não seria fácil. Filemon não se despediu de Onésimo porque eles eram só vizinhos e discutiram por causa do cachorro. Houve um prejuízo, houve um problema sério. Mas a graça de Deus pode prevalecer nas horas difíceis. Versículos 22 a 25. E além disso, prepara-me também pousada, porque confio que, pelas vossas orações, vos serei restituído. Saúdam-te, Epáfras, meu companheiro de prisão em Cristo Jesus. Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. Amém. Ele fala o seguinte, Onésimo, a carta é curta, porque ela tem um objetivo, que é a restauração entre você e Onésimo, que é você entender o que Deus fez na vida de Onésimo e estender a mão a ele. Então, eu estou deixando claro que os meus irmãos estão aqui, te saúdam também, prepara um lugarzinho para mim, que eu tenho esperança de que eu vou ser liberto,
Lembra que essa carta foi escrita na época da primeira prisão. Diferente de 2 Timóteo, que já era quando Paulo estava esperando para ser executado. E aí, quando Paulo escreve para ele, ele fala assim: eu espero ser liberto e eu quero te visitar. Mas enquanto eu não for, que o Senhor mostre da sua graça na sua vida e que você estenda dessa graça para a vida de Onésimo e o relacionamento de vocês seja restaurado pelo poder de Deus. Em resumo, nessa carta, a gente vê o seguinte: o poder da graça de Deus. A graça que salva, nos tira das garras de Satanás, nos dá a salvação da alma, perdoa os nossos pecados. É a graça que transforma a nossa vida. Onésimo era inútil, mas agora era útil. A sua vida foi transformada pelo poder de Deus. Aquele que experimenta a graça salvadora de Deus tem a sua vida transformada. Se a vida não é transformada, alguma coisa está errada, porque a graça, ela começa com a salvação e ela passa pela transformação de vida. É um poder que entra em nós e muda nosso viver de dentro para fora. E ela também transforma os nossos relacionamentos. Ela restaura relacionamentos que haviam sido quebrados. Ela pode restaurar a inimizade entre amigos ou vizinhos. Ela pode restaurar um casamento que está destruído por causa das circunstâncias da vida, problemas diversos. Porque quando eu entendo o perdão que Deus me ofereceu, eu estou disposto a oferecer perdão também. Quando eu entendo a graça que me alcançou, eu posso entender a graça que alcança o outro. E eu posso crer no poder de Deus transformando a vida do outro. Então essa é a graça que nós conhecemos. De um Deus poderoso, que salva, que transforma a vida e que restaura relacionamentos. Eu quero andar como ele andou, pisar nas pegadas que ele deixou. Eu quero olhar como ele olhou, olhar sem maldade, com os olhos do amor. Eu quero viver como ele aqui, com os olhos nos céus e as mãos